Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O prota afirma: Mãe, você mencionou que quer me levar para receber o legado da discussão do Tao. O que é o local da discussão do Tao e qual é o legado? Ela responde: Você sabe o que é o domínio de Deus? E o prota questiona: Um navio caindo? E ela confirma: Acho que alguém te contou. Sim, o domínio de Deus costuma ser um navio que representa a esperança do povo Nove Li. É um navio utilizado para a fuga. O prota interroga: Povo Nove Li fugindo? Ela, fechando os olhos, relata: Nós, o povo Li, já fomos uma grande raça no mundo, com 9 tribos e 100.000 guardas Shi. Poderíamos ter dominado o mundo se quiséssemos. Infelizmente, fomos derrotados pelo Imperador Hong e inúmeras pessoas foram mortas. Quando percebi, nossa raça já estava em declínio. Para poder preservar nossa raça e nosso desespero, criamos o domínio de Deus e entramos no caos infinito. O prota questiona: Se o domínio de Deus é um navio usado para o povo Nove Li fugir, então por que há tão poucos aqui? Ela explica: No início, não havia muitos do povo Nove Li no domínio de Deus. Então talvez não tenha ouvido falar do povo Li, mas deveria ter ouvido falar de outra raça. O prota reconhece: Eu sei, é a raça santa. Ela concorda: Exato, os governantes originais do domínio de Deus são a raça santa. Tudo que existe no domínio de Deus é legado da raça santa. O prota indaga: O Tao divino também? A Fu mencionou que os antigos iluminados dizem que muitos dos Taos divinos no domínio de Deus foram espalhados por eles. Ela confirma: Sim, a maioria dos 3.000 Taos divinos foram introduzidos pela raça santa e espalhados amplamente entre nós. Eles finalmente se espalharam para todas as raças do domínio de Deus. O prota pergunta: Se a raça santa era tão poderosa, então por que desapareceram do domínio de Deus? Ela revela: O Imperador Hong teve que nos eliminar para evitar problemas futuros. Apesar de nossa resistência, um dos guardas Xuan Yuan lançou a técnica de divisão do sangue, extremamente cruel. Com apenas algumas gotas de nosso sangue, ele conseguiu exterminar todos até um certo domínio. Transformou nosso povo no domínio de Deus em espumas de sangue, fazendo com que explodissem. Por sorte, sobrevivi graças à proteção do velho Yuan, que usou o selo dos elementos mesclados para selar temporariamente os guardas Xuan Yuan. Agora, somente você e eu no domínio de Deus temos a autêntica linhagem de sangue Shi Yu. Mesmo entre nossa raça, possuímos a linhagem de sangue mais pura. O prota questiona: Linhagem de sangue Shi Yu. Espera, se somos apenas nós, Yaner não é? Ela esclarece: Yaner é de fato sua irmã, mas sua linhagem de sangue é especial. É uma situação complicada comigo. Você saberá mais tarde. O prota assente. Entendi. Ela continua: Naquela época, embora os guardas Xuan Yuan tenham sido selados, sabíamos que o selo se romperia mais cedo ou mais tarde. Foi então que percorri todos os lugares em busca de uma solução, e foi quando conheci seu pai. Seu pai era muito respeitado naquela época, até mesmo Dongfang Chunjun o apoiava. O prota exclama surpreso: O quê? Dongfang Chunjun estava ao lado do meu pai? Ele não é o mesmo que Muhaidi, o inimigo jurado do meu pai? Ela detalha: O clã Dongfang é o maior clã no domínio de Deus. Eles controlavam a árvore divina Fuxiang e prosperaram. Depois de entrar no Mar do Tempo, Dongfang Chunjun fundou o Salão dos Santos e seu poder começou a crescer. Ele reconheceu a ameaça que os guardas Xuan Yuan representavam para o domínio de Deus. Foi assim que ele decidiu nos apoiar. O prota pergunta: Então o que aconteceu? Ela narra: Perto do fim das batalhas, ao invés de eliminar os guardas Xuan Yuan, ele libertou um deles e então feriu seu pai. O prota interroga: Por quê? Ela revela: Por minha causa. Dongfang Chunjun se apaixonou por mim e tornou-se rival do seu pai. Após essa batalha, fiquei gravemente ferida e tive que substituir meu corpo físico por escuridão espiritual,
me escondendo no subterrâneo. Seu pai foi perseguido por Dongfang Chunjun e pelo Salão dos Santos que ele fundou, e é aqui que estamos agora. O prota questiona. Mas o objetivo do guarda Xuan Yuan é matar todo o povo dos 9 Li e destruir o domínio de Deus. Isso não prejudicaria Dongfang Chunjun também? Ela responde. E se os guardas Xuan Yuan lhe oferecessem grandes benefícios, ele poderia ter ascendido a um nível superior após sacrificar o domínio de Deus. Ele foi para o mundo mãe, certo? Ele enlouqueceu. O prota indaga. Onde está o guarda Xuan Yuan liberado por Dongfang Chunjun? Ela revela. Ele está escondido na escuridão. Estou me ocultando no subterrâneo para evitar ser perseguida por ele. E reflete. Infelizmente, Zhang Ye não sabe que uma vez que o domínio de Deus for destruído, não conseguirei mais me esconder no mundo subterrâneo, que logo estará ao alcance de Dongfang Chunjun. Ela compartilha. Seu pai me disse antes de partir que havia organizado tudo, até mesmo me pediu para esperar por seu retorno. Eu originalmente pensava que ele estava apenas tentando me confortar, mas agora que vi você, entendi tudo. O prota pergunta. Eu? Ela esclarece. Entre os muitos descendentes dos 9 Li, poucos são capazes de condensar o domínio do sânscrito antes de cruzar para o outro lado. Aqueles capazes de condensar os chamados 1000 domínios sânscritos, apenas meu pai e os 9 chefes conseguiram fazer isso. Talvez seja por causa da sua linhagem de sangue herdada do seu avô, Shiyu. Caso contrário, sem o seu incrível talento, a técnica secreta do caos primordial, incompleta de Gubei, seria impossível de se realizar 1000 domínios sânscritos. O prota interroga, confuso. Espera, não entendo. Shiyu é meu avô? Aquele que fundou o domínio de Deus, criou a técnica primordial da espada e é mestre das armas esse Shiyu? Ela brinca. Que menino tonto, eu sou a filha de Shiyu e você é meu filho. Agora me diga, quem é seu avô? O prota começa. Isto. E ela interrompe. Porque meu pai não veio aqui. Não há realmente um controlador no domínio de Deus. O velho Yuan, o seguidor mais leal, recebeu autoridade para comandar o navio. Agora que o velho Yuan perdeu seu corpo, ele não pode mais controlar o navio, então você deve assumir seu legado. O futuro do domínio de Deus está em suas mãos. O prota, com um olhar determinado, afirma: Mãe, eu não vou te decepcionar. E a lua Yuan acorda animada, declarando: Mãe, eu também não vou te decepcionar. O prota exclama: Ah, Yan, você estava espionando? Ela admite: Eu sabia. E a mãe dele confirma: Eu sabia que ela havia acordado. A lua Yan a abraça e expressa: Mãe, que bom ver você. E ela retribui o sentimento. O prota observa pensativo. Parece que a mãe e Yan estão próximas. A diferença de linhagem de sangue é curiosa, mas pelo menos 3 de nós estamos reunidos. Isso é maravilhoso, mas seria ainda melhor se o pai estivesse seguro também. Eles se aproximam de uma pedra, ela coloca a mão, um barulho surge, seguido por uma explosão. Ela anuncia: O guarda-chuva resistente ao sol é o legado da discussão do Dao. Zhang Ye, você deve ficar com isso. O prota o segura firmemente e reflete. Com este guarda-chuva posso mudar o rumo do domínio de Deus. Isso parece tão surreal. Ela orienta. Não é como você imagina, abra-o. Ao abrir, um fogo envolve o prota. Ela explica. A barreira encantada do guarda-chuva resistente ao sol pode protegê-lo de ser queimado pelo fogo do sol. No salão Roda Celestial, você será o novo capitão do domínio de Deus capaz de mudar o curso deste navio. O prota questiona. Entrar no sol? Luoyan brinca. Sério? O irmão vai virar torrada. E a mãe deles esclarece. Mas, se você cultivar o método supremo de refinamento e forjar seu corpo para resistir ao fogo, ainda assim não suportará o calor. No entanto, estará seguro enquanto tiver este guarda-chuva. Considere-o a chave para abrir a porta para o sol. Mas antes, vou te levar para conhecer o velho Yuan. O cara do clã da espada cumprimenta, afirmando que, agora que obtiveram o legado em segurança, podem retornar em paz. Até a próxima. O prota agradece pela ajuda durante a discussão do Dao.
Ela os agarra, anunciando que vão embora. Ao chegarem ao destino, ela informa: Velho Yuan, trouxe-os aqui. O esqueleto responde: Bom, vamos começar. Agora que estamos todos aqui, farei um pequeno gesto de hospitalidade. Passaram-se incontáveis eras desde que condensou sua carne, e então, sua carne começa a se formar novamente. Ela pergunta ao velho Yuan se ele ouviu sua conversa com Luo Zheng no local da discussão do Dao. Ele pergunta de volta: O que você disse? Ela repete a pergunta, e ele, fingindo desentendimento, responde que não ouviu nada. Ela acusa: Você não precisa fingir, viemos aqui porque... Ele, fingindo surpresa, revela: Meu legado é apenas esse guarda-chuva resistente ao sol. Agora que você tem o guarda-chuva, pode ir. Eu conheço um atalho, precisa que eu te leve? Ela questiona se ele ainda está hesitante, mesmo depois de tudo. Ele admite: Sim. Apesar de eu invejar seu domínio dos 1000 sânscritos, as chances de sucesso não são boas. Ela, claramente irritada, confronta: Velho bastardo, se você perdeu toda a sua persistência e coragem, então de que vale cultivar sua alma até esse nível? Ele a encara seriamente e suspira: Tenho muitos tesouros comigo. Apenas me diga o que você quer, Luo Xue. Ela, com um sorriso malicioso, insinua: Quero aquele. Ele estende a mão indagando: Minha espada? Sem chance, sem chance. Ela diz: A espada porta-sombras combina perfeitamente com a verdadeira intenção da maldade e bondade. Se você passar a verdadeira intenção da maldade e bondade para Zhengier e der essa espada para ele, será uma combinação perfeita. E ele diz: Uma combinação perfeita, minha bunda. Luo Xiao já tem a espada da cobra crescente. E agora você quer pegar a minha espada também? De jeito nenhum. E ela diz: Velho Yuan, você já pensou que um dia podemos voltar ao mundo mãe? O pai disse que a nossa esperança nasceria neste navio um dia. E ele diz: Então a esperança teria nascido na raça Novli, mas cada um deles foi morto. E ela diz: Não é Zhengier um membro da raça Noveli? Ele também tem a linhagem do meu pai, a linhagem do sangue mais pura. O cara olha para o prota e diz: Ele só pode ser contado como meio membro da raça Noveli. Você esqueceu que o pai dele não é membro da nossa raça? E ela exclama: Este navio poderia ter carregado a esperança da nossa raça, mas agora você escolheu fazer vista grossa. Meu pai cometeu um erro ao escolher você para ser capitão deste navio. E ela se vira saindo e diz: Zhengier, Yaner, vamos, vir aqui foi inútil. A saída do local se fecha, ela exclama, e ele suspira e diz: Pode ser que você esteja certo. Talvez seu pai tenha escolhido a pessoa errada. Eu não estou determinado o suficiente. Mas haviam vários homens da raça Noveli, os 9 chefes e 100.000 guardas e mesmo assim todos falharam. Como posso possivelmente acreditar que um deus verdadeiro de baixo nível vai conseguir? E ela diz: Zhengier criou 1000 domínios sânscritos antes mesmo de alcançar o outro reino. Porque você não acredita nele? E o cara diz: E daí um domínio de 1000 sânscritos é de fato notável para alguém da raça Noveli? Luoshi, você era pequena quando deixou o mundo mãe, e desde então passou a maior parte do seu tempo no mundo de Deus. Você não sabe como é o mundo mãe? Existem alguns talentos que você não pode acreditar. Contudo, enquanto houver um pouco de esperança, mesmo que seja uma possibilidade de 1 trilhão, eu tentarei. Estou com medo de não ser tão determinado como você ou aquele Luo Xiao imprudente. Quando sua mãe deu a espada da serpente crescente para Luo Xiao, eu não me opus fortemente a isso. Ele retira a espada e levanta para o céu dizendo: Mas eu não esperava que a espada porta-sombras que me acompanhou toda a minha vida não poderia mais ficar comigo. O prota observa e pensa: Essa espada é realmente extraordinária, deve ser única no domínio de Deus. A espada da serpente crescente foi dada para meu pai, que por sua vez deu para Hua. Me pergunto o que ele está fazendo no domínio de Deus com a espada serpente crescente? A cena muda, mostrando Hua. A mulher dele pergunta: Jovem mestre, está tudo indo bem? Ele emite um som de concordância e exclama: Não, porque sinto o poder da placa dos mandamentos. Ela se surpreende e questiona:
Pode haver outra placa de mandamento na selva? Ele especula. Acho que sim. Vamos lá. A cena revela um vale enevoado. Hua observa. Esse lugar está cheio do mal. Não é como um vale nebuloso comum. Tenho medo de que a placa de mandamento tenha mudado. Ela lembra. Alguns dias atrás, depois de ouvir que existe um tesouro aqui, o clã Dongfang enviou membros para explorar. Eu me pergunto o que aconteceu com eles. Um barulho ecoa e ela alerta. Jovem mestre, é uma ordem de socorro. Parece que eles estão com problemas. Vamos salvá-los? Hua reflete. Quanto mais perigoso o lugar, maior a oportunidade. Essa deve ser uma placa de 100 mandamentos. Surge uma bola de fogo e alguém anuncia. Fogo elementar da ordem divina. Esse fogo é absorvido por um poder roxo. E o homem range os dentes frustrado. Caramba! Por que esses espíritos malignos apareceram de repente no Vale Nebuloso? E não encontramos o tesouro. Esse homem é um deus verdadeiro, da grande perfeição do clã Dongfang, Dongfang Ying. Outro expressa, irmão Ying, os espíritos malignos são muito fortes. Nosso Dao divino não está funcionando neles, devemos recuar. Se não usarmos essa oportunidade, então nunca poderemos escapar. Ele range os dentes irritado. Porra, nós nem encontramos o tesouro e já chegou a isso. Como posso explicar isso ao clã? Desde que enviei o pedido de socorro, devemos esperar e ver se alguém aparece. O poder se intensifica novamente e um deles grita: "Vamos correr!" Ele olha para trás e repreende: "O que vocês estão fazendo? Voltem aqui, seus covardes!" Um homem foge e o poder se volta para ele pensando: "Não, é tarde demais." Mas então, alguém utiliza a técnica primordial da espada. O poder é cortado e o homem reflete. Eu vi direito. Esse homem é capaz de destruir esses espíritos malignos. Ele é apenas um deus verdadeiro de alto nível. E pondera. Deus verdadeiro de alto nível, espadachim, pode ser ele o primeiro colocado na arena Tianjian. E Hua enuncia. Trovão profundo do Dao divino. Nuvem do trovão. Sombra vazia. Ele começa a lutar contra o poder roxo e inicia o processo de extinção. E reflete. É por isso que esses espíritos malignos são tão poderosos. É devido a uma maldição. Parece que alguém tentou mexer na placa de mandamentos com uma maldição, o que resultou nessa mudança. Terei que lidar com esses espíritos malignos antes de ter a boa oportunidade de devorar a placa. Ele prossegue atacando e exclama: Runa do selo do relâmpago. Uma explosão enorme ocorre. Um observador comenta: esse cara é um gênio do nosso clã, certo? Outro relata: uma vez eu lutei com ele na arena e perdi em um movimento. E um deles reflete: eu não esperava encontrar o Hua Tiaming aqui. Ele também mudou seu nome para Tianjian. Parece que ele não quer revelar sua identidade. Bem, já se passaram alguns anos e finalmente encontrei um antigo conhecido do domínio de Deus, então vou ter que encontrar uma maneira de falar com ele sobre a situação de todos. Um homem expressa: é graças à sua ajuda, é graças à ajuda do clã Dongfang que nossas vidas de caçadores e tesouros foram salvas. Alguém chama: irmão, e ele se vira respondendo: sim, e o homem indaga: eu também cultivo a espada. Vejo que você combinou o trovão profundo do Dao divino com a espada. Você poderia me dar algumas orientações? Hua o observa e pensa: é Dugu Jianxiao Xiao. Ele está agindo como se não soubesse. Ele deve estar ajudando a esconder minha identidade. Hua propõe: claro, a fonte desses espíritos malignos ainda é mais fundo. Se você não se importa, vamos juntos erradicar a fonte? Dugu concorda. Tudo bem. O pessoal comenta: desculpe, irmão Tianjian, nosso Dao divino não funciona contra os espíritos malignos. Se formos com você, temo que vamos apenas atrasá-lo. Hua responde: está bem, vocês voltem, eu cuido do resto. E eles anunciam: então vamos sair, adeus. Os três prosseguem adentrando, e Dugu questiona: ela não vai voltar? Ela quer ir com a gente?
Hua afirma sim, ela é um de nós. E ele revela: eu não esperava te encontrar aqui, mas parece que realmente foi o destino que nos reuniu. Hua confirma: você é a primeira pessoa que encontro também. E Dugu indaga: me conta, qual é a história entre você e esta menina? Vocês são namorados? Hua fica pensativo, sem dar resposta, e ele, sorrindo, insinua: ah, sério? E sussurra: não acredito, você é tão reservado e ainda conseguiu se casar com alguém do domínio de Deus? Como você pensa em se envolver com alguém do clã Dongfang? Hua responde, também em sussurro: uma das minhas missões, desde que cheguei ao domínio de Deus, é infiltrar-me no clã Dongfang, para que eu possa apoiar Luo Zhen de dentro. Foi por acaso que a conheci e só a conheci ela. Dugu comenta: então é isso. Mas ela é confiável. Você está agora no clã Dongfang. É como andar sobre gelo fino. Será o fim da estrada se você for descoberto. Hua olha para ela e ela, sem entender, exclama olhando para eles. E ele garante: está bem, ela fez um juramento do coração demoníaco. Ela não vai dizer nada. Depois de todos esses anos que passamos juntos, mesmo que ela não tivesse feito o juramento do coração demoníaco, tenho certeza que ela não me trairia. E Dugu elogia: não acredito, você é realmente incrível. E Hua pergunta: a propósito, por que você está aqui? Ele explica segurando o cabo da espada: é por isso. Como você sabe, minha espada é originária do domínio de Deus. É muito especial e também é um mestre e um amigo para mim. Porém, com mais batalhas, o dano está ficando cada vez pior. Por isso, precisa de Ki do Caos para ser reparada. Ele estende as mãos e relata: então estou treinando enquanto busco informações sobre o Ki do Caos. Recentemente ouvi dizer que existe Ki do Caos neste vale nebuloso. Vim dar uma olhada e encontrei o clã Dongfang, que estava procurando tesouros. Então, me juntei a eles. Hua entende. Entendi. Você ainda tem contato com os outros Daosis? E ele compartilha: encontrei Xuanyuan Shenfeng há 1 ano enquanto estava treinando no domínio do Brilho da Noite. Ele estava participando das provas do clã Bai na cidade Brilho da Noite, mas cada um tem seu próprio caminho. Não quis perturbá-lo, então continuei minha busca pelo Ki do Caos. A propósito, nos últimos 2 anos, a importância do Dao divino no domínio de Deus se tornou mais evidente. Bem, eu só tenho um entendimento básico do Dao divino do trovão. É difícil integrá-lo perfeitamente à minha espada. Minha solicitação de ajuda foi sincera. Hua informa: a profunda ira da Montanha do Trovão fica a cerca de 5.000 milhas daqui. Está cercada de trovões o ano todo. Tenho cultivado lá por algum tempo e consegui um avanço na minha maestria do profundo Dao divino do trovão. Então você pode tentar também. Dugu exclama agradecido: obrigado, irmão Tianjian. Uma energia surge e Hua observa. Parece que estamos na fonte. Hua ataca a energia exclamando: profundo Dao divino do trovão, sombra vazia, nuvem trovejante. Com esse ataque, ele consegue extinguir o poder. Uma placa verde aparece e Dugu comenta: esta ardósia parece ter alguns encantamentos estranhos gravados. Quais são as razões por trás de seu comportamento estranho? Hua explica: parece que um artista marcial tentou alterar as regras da placa, mas não tinha moedas marciais de Deus suficientes, então tentou usar um encantamento, o que resultou na alteração da placa. Isso deve ser resolvido quando eu remover a maldição da placa. Ele ataca com o profundo Dao divino do trovão, chama espiritual do trovão. O poder começa a se extinguir e uma caveira aparece. Após ela desaparecer, Dugu avança e comenta: irmão, parece que você tem um vasto conhecimento sobre as placas de mandamento. Hua revela: é algo que tenho que devorar afinal. Dugu questiona: o que isso significa? E Hua esclarece: essa é uma das minhas missões desde que vim para o domínio divino. Usar a espada da serpente crescente e o Dao divino da justiça para devorar essas ardósias. No momento mais crítico, eu vou usar esse poder para ajudar Luo Zhen.
Claro, esse poder vem com um preço, mas essa é a minha missão. Se possível, você pode me cobrir de Dongfang Yin King. A questão de devorar ardósias não deve ser vazada, e Dugu assegura. Tudo bem, não se preocupe, deixa comigo. E comenta. Yan e Yang, as duas energias são uma. Uma barreira aparece e Dugu assegura. Não se preocupe. Com a proteção do Ki do Caos, ninguém deve ser capaz de nos ver. O que você acha do irmão Tianjian? Por que você está disposta a manter tais segredos para ele quando você é membro do clã Dongfang? Ela reflete um pouco e responde. Ele é muito talentoso, confiável e tem senso de justiça. No início, só fiz o juramento do coração demoníaco para agradecer a ele por me salvar. Mas à medida que passávamos mais tempo juntos, comecei a confiar cada vez mais nele. Embora eu nunca tenha perguntado profundamente sobre as placas e os planos do jovem mestre, acredito que ele tem suas próprias crenças e missões, e estou disposta a ficar ao seu lado. Dugu ouve e comenta, isso é bom. Não sei como o irmão Tianjian teve a chance de conhecer uma mulher como você. 15 minutos depois, ele neutralizou o poder, e Hua chega e agradecendo. Muito obrigado. Dugu responde, não foi nada. Hua sugere, está ficando tarde, vamos voltar? Dugu emite um som de concordância e propõe. Se for conveniente para você, vamos beber em uma cidade próxima e relembrar os velhos tempos. Não sei quando nos veremos novamente. E ela acrescenta. Isso mesmo, jovem mestre. Eu não conheci nenhum dos seus amigos antes. Vamos tomar uma bebida juntos. Hua concorda. Tudo bem. Da árvore onde o Prota está, emana uma energia circular azul. O Prota observa o indivíduo levantando a espada e reflete. Essa é a árvore de uma potência da outra margem. Toda a intenção nela está sendo alterada por ele. Yu Taibai observa e comenta. Luo Zhen finalmente obteve a herança da árvore. O esforço do mestre não foi em vão. E o ancião do clã da espada declara. Isso é ótimo. O ancião que anteriormente observava o Prota questiona. O que está acontecendo? A zona de não combate não está mais suprimindo a intenção de matar? O que aconteceu com a árvore? E o indivíduo de cabelos verdes indaga. Há algo de errado com o clã? O poder chega ao clã Dongfang. E Mu Xuerong questiona. A verdadeira intenção do Dao da zona de não combate foi revelada? E o indivíduo informa. Não, a verdadeira intenção foi desativada. O capitão do navio está tomando ação. Alguém obteve o legado do local da discussão do Dao. Ela pergunta. É alguém do nosso clã? E ele assegura. Deve ser. Os dois irmãos do clã Luo vão morrer com certeza. Ela questiona. Por que você tem tanta certeza? E ele sorrindo revela. Porque o plano de Dongfang era convocar a mais poderosa encarnação do medo da região do demônio do abismo. Nos últimos anos, ele esteve na região do demônio do abismo. Ela, assustada, expressa. O quê? Isso significa que os membros do nosso clã serão mortos? Outro interroga. Por que você não nos informou sobre seu plano arriscado com antecedência? E o cara diz, como você pode fazer isso? Se isso for verdade, Tang Ji, Tang Shu e todos os demais, nenhum deles será capaz de retornar. Mu Xuerong exclama, por que você não nos disse que o clã Dongfang tinha um plano desses em mente? Se eu soubesse disso, eu não teria enviado Mu Xian. E ele sorri dizendo, se eu tivesse enviado uns bodes expiatórios no lugar, você acha que o clã Espada não teria percebido? Nós não tínhamos outra escolha a não ser sacrificá-los. Além disso, o nosso clã Dongfang também não está perdendo um talento com isso. O nosso maior objetivo é matar Luo Zheng, não é? Aquele pirralho se tornaria cada vez mais difícil de se livrar. Se deixássemos ele vivo por mais tempo, você sequer consegue enfrentá-lo pessoalmente? Acham mesmo que Mu Xian e os demais teriam alguma chance? Ela, ao ouvir isso, fica pensativa. E ele continua. Enquanto o clã Luo não obtiver o legado da discussão do Tao, nós não precisamos ficar preocupados. Os sacrifícios de hoje valerão a pena. Ela fecha os olhos e o outro diz, certo, a única coisa que podemos fazer agora é aguardar o resultado. E o cara do clã Dongfang pensa,
Contudo, eu ainda me sinto um pouco ansioso. Mas não importa o quão forte ele seja, Luo Zheng não deve ser capaz de derrotar o demônio. Voltando-se para Yuan, ele diz: com exceção dos mestres do mundo-mãe, somente alguns mestres, os quais estão escondidos no domínio de Deus, são mais poderosos do que eu. Você é corajoso o suficiente para resistir a eles? Ou melhor, para resistir a mim. O prota resiste ao poder e pensa. A aura do ancião Yuan, comparado a dois verdadeiros deuses com que pode fazer a presença deles serem sentidas, possui uma essência diferente que transmite a sensação de que a própria realidade está sendo alterada. O prota range os dentes aguentando a pressão e pensa. Os verdadeiros significados da benevolência e malícia estão me fazendo sentir como se estivesse envolto em uma camada de eternidade. Às vezes, sinto como se estivesse congelado e às vezes parece que estou dentro da lava. Ele começa a escorregar para trás. A Luo Yan é empurrada, mas a mãe dele aguenta ela dizendo: você está bem? E ela diz: mãe, meu irmão é somente um verdadeiro deus de baixo nível. Sei que a alma dele não é fraca como a minha, mas ele não vai conseguir resistir contra a tamanha aura. E ela diz: eu sei. Mas se seu irmão quer obter a espada portadora da sombra, ele deve fazer isso. E pensa: eu acredito em você, Zengir. A cena mostra o cara fodão e o prota aguentando pensando: que aura forte. Na verdade, ele é mais forte do que um santo, mas eu sei que consigo atravessar sua aura. E exclama: verdadeiro significado da natureza. Um poder roxo envolve o prota. Ele fecha os olhos refletindo. O verdadeiro significado da natureza permite aproveitar a situação e ajustar-se a todas as mudanças de forma natural. Em essência, o verdadeiro significado da benevolência e malícia se baseia na constante alteração de dois tipos de auras. Tudo o que eu tenho que fazer é acompanhar o ritmo dessas alterações. Ele abre os olhos de forma resoluta, pensando: eu vou tentar. Ele continua a se proteger. Luo Yan observa. A aura do irmão mudou totalmente. E a mãe dele comenta: é incrível que ele tenha conseguido se adaptar completamente em um período de tempo tão curto. E reflete: para não se afogar em uma torrente, você deve aprender a nadar nela. Como um bebê que dá seus primeiros passos, ele aprendeu como lidar com as torrentes após se esforçar um pouco. Em meio ao poder, o prota exclama: eu nunca vou perder minha coragem. Uma vez lutei contra guerreiros poderosos no reino do Mar Divino e venerados dos celestiais no universo. Até mesmo já enfrentei um santo no domínio de Deus. Talvez você seja muito poderoso, mas o tempo preencherá a lacuna entre nossas forças. E isso acontecerá em breve. O cara fica boquiaberto e sorri. Ele abaixa a espada e comenta: falou bonito. Ele se volta para a mãe dele e expressa: é assim que eu gosto, Luo Shui. Você não ensinou Luo Zheng, e mesmo assim seu coração exala tamanha força de vontade. Luo Xiao fez um bom trabalho, e pondera: estive no mundo mãe mais tempo do que Luo Shui. Nos dias de hoje, é muito raro ver tamanho espírito em alguém tão jovem. É uma escolha sábia confiar a espada portadora da sombra a ele. Ele lança a espada para o prota, que se surpreende e a agarra. Ao pegá-la, ele observa pensativo: essa espada é tão pesada, é tão fina, mas seu peso se assemelha ao de uma espada grande e pesada. E o cara indaga: gostaria de saber como seu pai conseguiu treinar você até ter tamanho espírito. Luo Yan se aproxima e relata: isso é porque meu irmão passou por muitas dificuldades. Nosso pai até criou uma família falsa para torturar meu irmão. Nós fomos separados quando ainda éramos crianças e então... E a mãe deles interrompe: meu marido foi tão cruel. Como ele pode tratar o seu filho próprio assim? E o cara ri e comenta: Luo Xiao realmente não tem coração. Graças a seus métodos questionáveis de treino, Luo Zheng vai ser mais forte do que qualquer um. E não me refiro somente àqueles do domínio de Deus. Estou preocupado que ele seja superior a mim em alguns aspectos. Ele observa o prota e prossegue explicando: parece que você cultivou mais de 90% do verdadeiro significado da natureza.
E você tem uma boa compreensão das artes marciais. Contudo, a espada esteve comigo por muitos anos e possui uma mente própria. Se você quiser empunhá-la, você deve ser bem versado com o verdadeiro significado da benevolência e malícia. Siga-me se você deseja aprendê-lo. O prota cumprimenta e responde: Estou ansioso para receber sua orientação, ancião Yuan. Ele aponta com o dedo e esclarece: Não é bem uma orientação. A compreensão do verdadeiro significado depende de sua própria habilidade. O tanto que você pode aprender se baseia no seu próprio entendimento. A busca pelo verdadeiro significado da natureza é algo natural e acaba ajudando na compreensão da maioria dos métodos de cultivo. Mas o verdadeiro significado da benevolência e malícia não é bem assim que funciona. Várias palavras surgem. O prota observa, exclama e reflete. Se você tem malícia, então todas as pessoas do mundo serão suas inimigas. Se benevolência, então você beneficiará o mundo inteiro. Só de ler isso em silêncio, sinto uma indescritível inquietação, como se essas palavras precisassem ser compreendidas de todo o coração antes de poder ser totalmente integradas. Mas tem algo de errado, já que o ancião Yuan e minha mãe vieram do domínio mãe, eles em teoria não são seres superiores. Então por que isso não está escrito em sânscrito? Ele não consegue usar sânscritos? As palavras se unem formando um pergaminho. O prota pega e agradece. Obrigado pelo método da mente, ancião Yuan. Mas tem algo que eu gostaria de perguntar. Você está usando a mesma linguagem que nós, os seres superiores, não deveriam usar sânscritos? E ele responde: Na verdade, não. Sânscritos não são fáceis de decifrar nem para nós. Sua mãe também sabe disso. E ela confirma: Verdade. A língua que nós usamos foi criada por um homem chamado Kang-ji no mundo mãe. Ela só acabou ficando popular. Nós, os 9 Li, crescemos usando essa língua, a qual foi transferida ao domínio de Deus. Já os sânscritos são derivados das palavras dos deuses antigos do caos. E o prota questiona: se isso for verdade, se os sânscritos são difíceis de serem decifrados mesmo por aqueles do mundo mãe, então como o Luonian conseguem lê-los tão facilmente? E Yuan, surpreso, indaga: O que você disse? A Luo Shui, tampando a boca, exclama: Espera um minuto, você tem um filho, então eu sou uma avó? E o prota responde: Sim, mãe. E o cara questiona: Espera um minuto, você falou que ele pode ler sânscritos à vontade? E o prota confirma: Sim, Nyaner é aquele que decifrou a verdadeira intenção do método mente natural dos sânscritos. Caso contrário, eu não seria capaz de cultivar a verdadeira intenção da natureza a tal nível. E ela revela: As palavras dos deuses antigos do caos não podem ser decifradas pelas pessoas comuns, mesmo no mundo mãe. Somente aqueles que têm os olhos de Deus têm a habilidade de decifrar o sânscrito, e aqueles que têm os olhos antigos de Deus no mundo mãe são extremamente raros. O prota questiona: Isso significa que Nian Yi tem os olhos antigos de Deus? A Luo Yan chega toda animada e comenta: Uau, irmão, parece que meu sobrinho é muito forte. Eu realmente preciso vê-lo depois de deixarmos o local da discussão do Dao. E o cara, colocando a mão no queixo, reflete: Se você menciona que ele pode ler facilmente o sânscrito, ele deve ter os olhos antigos de Deus. Ainda mais se ele consegue decifrar a verdadeira intenção da natureza, o nível desses olhos antigos de Deus não é baixo. Um tem os 1000 sânscritos, um tem os antigos olhos de Deus e o outro tem a sombra da herança de Nuwa. Por que essas linhagens de sangue não surgiram até agora? E a mãe deles afirma: Esta é a vontade dos deuses antigos do caos. Vamos alcançar a vitória final. Então você ainda tem confiança, velho Yuan? Ele responde: Há um pouco de esperança. Se os 1000 domínios sânscritos de Luojeng possuírem, crescerem e se tornarem mais fortes, com certeza terá capacidade de resolver a presente crise. No entanto, cultivar os 1000 domínios sânscritos requer uma grande quantidade de trevas espirituais e você precisa dos conselhos de Luo Shui sobre seu método de cultivo. Ela abraça os dois e afirma: Isso é certeza. Zenger,
Yuan Ye. É melhor seguir os arranjos de Yu Taibai depois de sair do local de discussão do Dao. Mas é melhor vocês me procurarem quando tiverem a chance. Zenger, sabe onde estarei escondida. E o cara estende a mão e avisa. Bem, já que você já levou o que quer e até o que não deve levar, é hora de você sair. Ela, em frente aos dois, anuncia. É hora de dizer adeus. Ela coloca o dedo na testa do prota e orienta. Zenger, você deve proteger a memória deste casulo. Não quero esquecer essa memória preciosa. O prota assegura. Não se preocupe, levarei a memória intacta para você. Ela beija a testa dele despedindo-se. Adeus, Zenger. E beija a testa da Luoyan, despedindo-se. Adeus, Yaner. Ela some e o prota exclama. Mãe! Então, fica um pouco sombrio, apertando o punho e planeja. Devo encontrar uma maneira de chegar a um acordo com Dongfang, Chunjun e os guardas Xuan Yuan o mais rápido possível. Então a mãe pode verdadeiramente retornar à superfície e se reunir conosco. É mostrado o pessoal que havia fugido anteriormente. Um deles afirma: eu pensei que ia morrer. Maldito Dongfang querendo se matar. Tudo bem, mas ele não deveria querer que todos nós morrêssemos com ele. Outro expressa com um som de desgosto. Tenho certeza que ele já virou pó. Os dois velhos e Yu Taibai são então focalizados. O representante do clã Mu questiona. Qual é a situação? Se o legado foi tomado por Dongfang, então eles não estariam tão tranquilos. E a Mu Xuerong decide. Eu vou lá e pergunto. Chegando lá, ela indaga. Eu ouvi que o clã da espada tem alguma técnica que permite ver a situação dentro da árvore similar. Vocês já devem saber o que aconteceu no local da discussão do Dao, não é? E o velho responde. Não tenho tempo para observar os movimentos da geração mais jovem. Todos têm que confiar em suas próprias habilidades para ter sucesso. Aquele que ousou recorrer a truques já encontrou sua ruína. O representante do clã Mu, ouvindo isso, reflete. Pelo que ele falou, parece saber qual era o nosso plano. Mesmo assim, não está alarmado. Eles derrotaram o demônio do abismo e passaram do local de discussão do Dao? Impossível. Mas que diabos está acontecendo? Então, o grupo aparece e eles reagem surpresos. A Mu Xuerong pergunta preocupada. Mu Xian, você está bem? Ele observa o representante do clã Dongfang e pensa cautelosamente. E o Taibai e os membros do clã da espada ainda estão aqui. Não posso deixá-los saber sobre o conflito interno da aliança. E ele revela. As ações de Dongfang quase nos mataram. E o representante do clã Dongfang questiona. Como ele colocou vocês em apuros? Ele, cerrando os dentes e pensando em retaliação, disfarça. Esqueça. Não o culparei. Ele não vai voltar mesmo? E o representante do clã Dongfang insinua. Dongfang é mais forte que você. Já que você voltou, ele deve ter sobrevivido onde quer que esteja, não? E reflete. Eu preciso saber o que aconteceu. E o outro exclama revoltado. Maldito demônio do abismo. Nós encontramos um demônio da região do abismo. E o outro, com um sorriso malicioso, pensa. Parece que o demônio se tornou uma encarnação do medo. O que significa que o plano deve ter dado certo. Mu Xian provavelmente saiu mais cedo. Um grupo se aproxima. O cara do clã da espada lidera. E Mu Xian questiona. Vocês também conseguiram escapar? E o representante do clã da espada, com um som de desgosto, contesta. Como os membros do clã da espada poderiam fugir de uma luta? E Mu Xian indaga incrédulo. Ah, é. Você não fugiu? Então me diga, como você conseguiu sobreviver a esse demônio? O outro sorri e conclui. É bem simples, é só matar o demônio. E o cara do clã Dongfang questiona. Você matou o demônio? Como se vocês são meramente deuses verdadeiros de alto nível. E o cara sorri e responde. Não fomos nós que matamos o demônio, mas ele morreu de verdade. Dongfang colheu o que semeou e agora está morto, acredite ou não. O cara fica pensativo.
No entanto, os irmãos Luo ainda não apareceram e devem estar juntos com Jian Ao. Enquanto os dois morreram, o plano ainda terá sucesso, mesmo se não obtivermos o legado. Um tempo depois, o Prota e Yaner aparecem. Mu Xuerong observa pensativa enquanto o cara do clã Dongfang pensa: caramba, desde que os irmãos Luo retornaram, o plano deve ter falhado. O Prota olha e comenta, desapontado. Mu Xuerong exclama surpresa: você! E o cara do clã Dongfang pergunta: você obteve o legado? O Prota, meio que bocejando, questiona: preciso responder sua pergunta? Ele sorri e indaga: você acha que ganhou? E a Luo Yan afirma: pelo menos demos o primeiro passo. Ele observa os velhos e, saindo, faz um barulho de desgosto e declara: esperamos que vocês ainda tenham essa sorte da próxima vez. Vamos lá. O velho do clã da espada cumprimenta: envie minhas saudações a Chunjun. Desta vez o clã da espada fez uma má recepção. Por favor, perdoe-nos. E ele agradece: sem problema. Vou informar a ele. Obrigado pela hospitalidade do clã da espada. Foi um tratamento meticuloso. E o Taibai observa os velhos e pondera: Chunjun não é pessoa de voltar atrás. Tenho medo que o clã Dongfang vá tentar se vingar do clã da espada. O velho, fazendo um barulho de desgosto, reflete: deixa ele vir. Se não fosse o clã louco dos Dongfang, nosso clã da espada nunca o teria provocado. Ele quer destruir o domínio de Deus? Ele deve perguntar a todas as pessoas no domínio de Deus o que elas pensam. O outro velho considera: não importa o que. Devemos ter cuidado. Dongfang Chunjun é um homem imprevisível. E o Taibai assegura: não se preocupe, Sr. Huozhen. Não importa o que. Não acho que o clã Dongfang terá vantagem. O clã Xuan Yuan já disse que não ficará ao lado do clã Dongfang. E se eles souberem sobre as ambições de Dongfang Chunjun, provavelmente terão a mesma decisão que você. E o cara do clã da espada projeta: bem, vamos esperar e ver o que acontece para estarmos prontos para responder. E o Taibai olha para o Prota e instrui: você deve conseguir entrar no sol. Nosso próximo passo dependerá de você. O Prota pergunta: quando? E ele informa: amanhã ao anoitecer. E o Prota surpreso: tão cedo? E ele explica: atualmente já é muito tarde. A velocidade, como o domínio de Deus está caindo continuamente, aumenta. Nesse ritmo, mesmo que mudemos a direção, será difícil salvar o domínio de Deus. O Prota pensa e concorda. Tudo bem. De volta à ilha flutuante do clã Dongfang, o pessoal observa o sujeito se aproximando e comenta: irmão Taikin está de volta. Outro acrescenta: saudações, irmão Taikin. Ele passa direto e alguém questiona: o que aconteceu com o irmão? Outro especula: Dongfang não retornou. Pode ter sido derrotado? Mais um indaga: e se falharam? Quando obtiveram sucesso nos últimos anos? Por que ele está tão abalado desta vez? Hua e sua namorada veem o sujeito passando e ela menciona: jovem mestre, veja o Sr. Taikin, ao que ele responde. Pela expressão, a discussão do Dao foi perdida, e ela questiona: Dongfang Gui não deveria ter sucesso. Se ele falhou, então quem conseguiu? Hua reflete e com um sorriso conclui: parece que Luo Zhen conquistou com sucesso a discussão do Dao. Isso é ótimo, agora com o legado da árvore. Isso é excelente. Assim que ele tiver o legado da árvore e o similar, o domínio dos deuses estará em suas mãos. A cena se transfere para o palácio Dongfang, onde Chunjun, com uma taça de vinho na mão, observa Taikin se aproximar e questiona: você chegou? Ele se inclina e Chunjun indaga: um sucesso garantido se transformou em fracasso? E ele admite: foi minha falha. Chunjun, visivelmente aborrecido, argumenta: você apenas escolheu Dongfang Gui para a discussão do Dao. Não presenciou todo o processo. Não pode ser responsabilizado por isso. E ele confessa: mas ainda assim não consigo compreender onde erramos. O demônio se tornou com sucesso uma encarnação do medo. Mas como Luo Zhen conseguiu escapar da perseguição do demônio? E Chunjun começa a descartar o vinho e reflete: o que o clã Dongfang pode pensar?
Taibai também pode considerar, e o outro admite. Não compreendo ao que Chunjun revela. As encarnações do medo na discussão do Dao retêm suas próprias memórias. E se convocasse uma poderosa encarnação do medo para servi-los? E o outro exclama, surpreso ao ouvir isso. E Chunjun continua. Embora eu não saiba quem eles convocaram com a encarnação do medo, esta é a única explicação que faz sentido no momento. E o capitão é nosso oponente. Ele sabe da identidade de Luo Zheng. É inevitável para ele receber o legado. Você não precisa se culpar. Fique de pé. O cara concorda e se ergue comentando. Mas desta vez o clã da espada... Chunjun o interrompe afirmando. Mais cedo ou mais tarde o clã da espada estaria do lado de Yu Taibai. Mas isso aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Já que estão tão desesperados, não podem me culpar por mudar as coisas. E ele questiona. Então o que faremos? Chunjun explica. Além da discussão do Dao, a posse das 4 áreas proibidas também é muito importante para controlar o domínio de Deus. Agora que Xixiaoqiao dominou a alma desolada e Yu Taibai ocupou a montanha espiritual sem pensamentos, os únicos que não são controlados são as florestas de Redemoinho e a região do Demônio do Abismo. No entanto, a região do Demônio do Abismo é muito perigosa. Sem os candidatos perfeitos e a preparação perfeita, não teremos sucesso. Seria ótimo se pudéssemos dominar a floresta do Redemoinho antes que os discípulos de Gubei conseguissem fazer isso. Você deve coordenar com os deuses verdadeiros da grande perfeição do nosso clã para lidar com isso. O cara responde, entendido! A cena muda para o lado de fora, e Taikin exclama, receio que já saibam que nossa participação na discussão do Dao não terminou bem. Para salvar a situação, o próximo passo é redobrar os esforços nas áreas proibidas. Vocês são os nossos melhores, mas ainda são inexperientes em capturar áreas proibidas. A partir de agora, liderarei vocês em treinamento conjunto para preparar nosso plano e assumir o controle da floresta dos Redemoinhos. O pessoal concorda, e ele assegura, é crucial para nós capturar as áreas proibidas. Embora apenas deuses verdadeiros da grande perfeição possam controlar uma área proibida, os deuses verdadeiros de alto nível precisam aprimorar suas habilidades o mais rápido possível. A falha da discussão do Dao fez o clã Dongfang perder outro gênio entre os deuses verdadeiros de alto nível. Precisamos de alguém para tomar seu lugar. Dongfang Ying, você é responsável por liderar os deuses verdadeiros de alto nível do clã. Existe alguém que possa recomendar? Ele acena e comenta. Falando nisso, tenho um candidato perfeito. Seu nome é Tianjian. Taikin reage, Tianjian? Já ouvi falar dele. Está em primeiro lugar entre os deuses verdadeiros de nível mais alto na arena. Mas também ouvi dizer que esse homem é um lobo solitário. Você sabe de algo? Ele relata. Alguns dias atrás, quando eu liderava minha equipe no Vale Nebuloso, fomos atacados por espíritos malignos. Quando pedi reforço, foi ele quem veio em nosso socorro. Taikin se interessa. Ah, ele consegue lidar com uma situação que nem mesmo você pôde? Ele assegura. Sim, essa pessoa é especialmente hábil em combinar o profundo Dao divino do trovão com a espada. É bastante experiente em lidar com espíritos malignos. E sua força não é menor que a dos verdadeiros deuses da grande perfeição. Taikin fica pensativo e reconhece. Entendi. A cena muda para outro local, e alguém anuncia. Tianjian, Lord Taikin, quer ver você. Hua interroga. O que Lord Taikin quer de mim? O cara revela. Só sei que você foi recomendado para participar da missão de tomar controle da floresta de Redemoinhos, mas desconheço o resto. A namorada de Hua a sugere. Talvez tenha sido o Sr. Dongfang Ying quem te recomendou. Dizem que ele tem uma boa relação com o Sr. Taikin. Deve ter reconhecido seu potencial quando você o salvou. Hua diz. Interessante. E reflete. A floresta de Redemoinho está perto do Palácio Imortal, território dos 2 discípulos de Gubei. Não sei se Luo Zheng voltou ao Palácio Imortal após a discussão do Dao. Talvez eu o encontre dessa vez. A cena mostra o prota no meio do fogo. O velho auxilia-o, enquanto ele comenta. Que ventania forte. O velho questiona. Mas aguenta 2 movimentos para se aproximar do sol?
E o prota assegura: sem problemas. Ele executa os 2 movimentos. Surge uma chama e o prota exclama: é a chama da essência do sol. O velho explica: as chamas se dividem em 3 camadas, mas apenas a camada exterior já é suficiente para queimar tudo no chão. Eu vou protegê-lo por agora. E o fogo envolve o prota, que o suporta sem dificuldades. O velho, observando, comenta: você está refinando seu corpo com as chamas? Você está absorvendo-as? O prota responde: pois é, posso usar para refinar meu corpo. Quanto mais forte a chama, melhor. Só preciso que esteja dentro da minha capacidade. O velho decide: neste caso, vou permitir que você absorva um pouco antes de prosseguirmos. Após um tempo, o prota suspira e aperta os punhos. O velho anuncia: ok, já é suficiente. Vou teletransportá-lo mais uma vez, mas depois terá que confiar em si mesmo. O prota concorda: está bem. Eles se teletransportam e chegam perto do sol. E o velho admite: só consigo trazê-lo até aqui, não aguento continuar a subir. O prota utiliza o guarda-chuva e agradece: obrigado, Sr. Vulgen, e segue em frente. Nas camadas internas das chamas da essência do sol, o prota continua avançando, utilizando o guarda-chuva e comenta: o guarda-chuva resistente ao sol é um tesouro incrível. Posso sentir que me refrigera. A chama da essência do sol aqui é provavelmente 100 vezes mais forte do que na camada externa. Se eu perder a proteção do guarda-chuva resistente ao sol aqui, queimarei em cinzas instantaneamente. E reflete: embora as nuvens de fogo e escala não fossem me queimar, o redemoinho formado sobre ela pode virar problema se eu me aproximar dela. Um redemoinho aparece e o prota comenta: ah não, esse redemoinho é muito grande para evitar. O prota cerra os dentes seguindo em frente e reflete: está muito forte, eu devo aguentar. Um tempo depois, o prota já passou pelo redemoinho e pensa: eu finalmente superei. Essa deve ser a camada interna das chamas da essência do sol. Ele observa algo e questiona: que diabos são essas coisas? São mostradas umas lagostas e o prota exclama: não sei onde está o palácio que o velho Yuan mencionou. Eu devo procurar lentamente. As lagostas grudam na proteção do guarda-chuva e o prota observa pensando: como eles podem sobreviver nesse ambiente? Nem os santos podem ficar nesse mar de fogo? Se eles romperem a cortina de luz, será um problema. Eu tenho que encontrar uma maneira de me livrar deles. E ele exclama: vai embora. De repente aparecem uns peixes e o prota pensa: o que são esses peixes estranhos? Felizmente, os peixes comem as lagostas. Subitamente aparece uma baleia que abre a boca puxando tudo para dentro. O prota é sugado e pensa: está tão escuro que me pergunto se vou encontrar algo estranho no interior dessa baleia. Ao adentrar, ele questiona: isso é uma chama ciana à frente? Há fogo em seu estômago também? A chama ciana envolve o prota e ele comenta: a chama queimou-os até a morte. Será que essa chama dentro da baleia é mais poderosa que a chama da essência do sol? Espero que isso não quebre. Após um tempo, a chama se extingue e o prota reflete: o guarda-chuva resistente ao sol é bom. A chama ciana, equivalente aos sucos intestinais da baleia gigante, não conseguiu permanecer. Não fez nada. Não posso ficar aqui para sempre. Preciso encontrar uma saída. O prota dá uma forte batida no intestino da baleia, que o cospe para fora. Ao ser expelido, o prota observa o palácio e exclama: eu encontrei. Foi uma bênção disfarçada que a baleia me levou diretamente ao meu destino. Ele examina o escudo do castelo e pensa: a cortina de luz que o palácio emite é exatamente igual ao guarda-chuva resistente ao sol. Ele adentra o castelo, observa alguns anéis de luz, avança até o meio deles e os anéis se elevam. Ele questiona: o que são esses anéis? Os anéis cercam seus pés, mãos, cintura e cabeça e ele reflete: sinto uma conexão muito próxima entre minha alma e esses anéis. Ele vê um objeto semelhante a um diamante e comenta: isso é o domínio de Deus, é tão bonito. E pondera:
Nunca pensei que poderia obter uma visão panorâmica do domínio de Deus através desses anéis. Essas nuvens marrons são provavelmente do caos e são muito maiores que o domínio de Deus. Os pontos coloridos devem ser o universo dos santos, conforme visto abaixo. Ele avista um esqueleto enorme e questiona: isso é o fundo do caos? São ossos tão grandes? Poderia o fundo do caos ser um cemitério? Se comparado com o tamanho do domínio de Deus, essa besta gigante tem provavelmente 1 trilhão de milhas de comprimento. Sua força é inigualável. Eu me pergunto por que caiu no fundo do caos. Não sei o que está escondido no fundo do caos, mas se o domínio de Deus realmente cair, os seres vivos no domínio de Deus com certeza serão aniquilados. Eu tenho que tentar encontrar uma maneira de controlá-lo. Ele examina os anéis e comenta: esses anéis absorvem meu sentido espiritual. Sinto que posso usar os anéis, mas não sei em que direção o navio vai mudar ao mover meu corpo. Tenho que experimentar. Vamos testar o anel da mão direita. Ele move a mão e o domínio inclina, e ele pergunta: por que está inclinando para baixo? A cena muda para o domínio. Ele começa a tremer e Luo Yan questiona: o que está acontecendo? Que poder era esse? Yu Taibai responde: foi o domínio do Deus inclinando. E ela, aliviada, comenta: então isso significa que o irmão foi bem-sucedido? E Taibai confirma: sim. Mas ele está seguindo na direção errada. Ele deve estar aprendendo como funciona. De volta ao Prota, ele conclui: eu entendi. O anel em meus membros controla a direção do domínio de Deus. Mas como eu faço para o domínio de Deus se mover? Ainda há um anel em volta da minha cintura. Ele observa o anel e, fechando os olhos, pensa: eu posso sentir isso. É o poder das 4 árvores divinas. Através do anel em minha cintura, o poder das 4 árvores divinas pode ser usado para mover o domínio de Deus. Após tentar, ele exclama: é isso. As 4 árvores divinas são o poder de propulsão deste navio, ou talvez sejam o remo do navio. Eles fornecem energia constante para tornar possível o domínio de Deus viajar no caos. Incrível! O domínio de Deus pode finalmente parar de cair e começar a se levantar. E reflete: ufa! Eu atendi às expectativas e concluí minha missão. Um poder vermelho surge e o Prota exclama: o que é isso? Ele aparece em volta do domínio e o Prota pensa: nada bom. Precisamos sair daqui. Ele tenta acelerar, mas o domínio é preso por esse poder vermelho. Tudo começa a tremer e a Luo Yan questiona: por que o domínio de Deus está tremendo tão violentamente? E o Taibai responde: não tenho certeza. Algo deu errado? E o Prota exclama: porra, o domínio de Deus não pode se mover. Ele cerra os dentes pensando: por que essa faixa de luz apareceu de repente? Alguém não quer que o domínio de Deus saia? É o poder do reino da outra margem por trás de Dongfang Chunjun. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!